Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andar ansioso, eis o desafio. Confesso que esses últimos dias eu tenho andado muito ansioso. Isso tem atrapalhado muito o meu sono, a minha rotina. E acho que você já deve ter passado por uma situação onde você gira de um lado para o outro para a cama e não consegue dormir, onde você está no seu dia a dia fazendo as suas atividades de trabalho e você fica com a cabeça em 1000 lugares, com o coração palpitando, aquela dificuldade para respirar e parece que você está à beira de um colapso. E eu enfrentei muito isso nos últimos dias e eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre ansiedade. Bora lá! Bom, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para você se inscrever nesse canal. Só aqui você tem os ETs de Itapecerica da Serra. E enquanto eu mostro algumas cenas do meu dia a dia de trabalho, eu queria falar para vocês sobre ansiedade. Porque quando eu era mais novo, eu batia no peito e falava assim: não, uma das minhas maiores qualidades é que eu sou uma pessoa paciente. Hoje, nem de longe eu ousaria em dizer algo nesse sentido. Porque a verdade é que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Os últimos dias têm sido tão difíceis pra mim que eu não tô conseguindo dormir. Mas eu não tô aqui pra fazer chororô, nem ficar me lamentando. Enquanto eu me divirto um pouco na piscina aí, eu queria compartilhar com vocês que a vida é isso aí. O controle das coisas é o problema. Ter o controle é um problema. Quando a gente controla as coisas, a gente tende a colocá-las num estágio de conforto para nós. E a grande verdade é que quando a gente faz isso, a gente torna tudo muito confortável, tudo muito monótono, tudo muito, sabe, sem graça, porque a gente sempre tende a colocar as coisas num ambiente onde nós estejamos completamente confortáveis. E aí qual que é o problema disso? O problema é que o mundo gira em torno da gente. As pessoas falam muito que a ansiedade é excesso de futuro, né? Eu concordo com isso, mas eu acho que também tem muito a ver com excesso de controle. Então, o fato de nós não controlarmos as coisas nos deixa ansiosos, porque aí a gente tá meio que comendo na mão do destino, ou de Deus, ou das pessoas. E aí eu me vi parado nesse capítulo 4 de Filipenses, porque tem sido a leitura que eu mais tenho visitado nesses últimos dias. Onde o apóstolo Paulo fala sobre a gente não andar ansioso com as coisas, com a vida. O Paulo não tá falando que é pecado, que é errado você estar ansioso. Ele tá dizendo que é ruim e tá dando uma recomendação. Cara, coloca tudo nas mãos de Deus. E oração tem a ver com conversa, né? Então é realmente você botar pra fora o que você tá sentindo e falar pra Deus o que você tá sentindo, porque talvez as coisas não passem, mas se você falar sobre, talvez isso te ajude. E aí eu acho que um dos grandes desafios, e estamos entrando agora no mês de setembro, é o mês do meu aniversário, vou fazer 28 anos esse mês, é que a vida vai passando e a gente vai entendendo, e eu já falei disso num vídeo, que a gente vai passar cada vez mais tempo sozinho. Se você parar pra pensar na quantidade de amigos que você tinha no final da sua adolescência, início da vida adulta, e se você tá chegando nos 30, você olhar agora quantos amigos você tem, você vai ver que mudou muito. Mudou demais. E aí você vai percebendo que as coisas que você não controla, elas vão sendo cada vez mais frequentes, e aí a gente vai de alguma forma nos fechando para ficar num ambiente seguro. Então a gente passa mais tempo sozinho. Recentemente, eu tomei algumas posturas na minha vida, olha que interessante isso, para que eu deixasse algumas coisas que eu entendia que já não me faziam bem, ou que eu estava insistindo em algo que não ia ter um retorno, que não estava fazendo bem para ninguém, nem para mim, nem para as pessoas, enfim. Eu falei, cara, eu preciso tocar minha vida, eu preciso me cuidar, eu preciso ficar bem. E eu comecei a fazer esse movimento. E aí é interessante porque eu meio que assumi o controle das coisas. Eu falei, não, a partir de agora, o que tiver na minha mão eu vou controlar. Pô, fui lá, matei meu peito e comecei a fazer. Aí de repente, eu tô tocando a minha vida, confortável, segura, do jeito que eu achava que tinha que estar. E aí começam a acontecer uma série de eventos que tiram o meu controle. Porque
a gente consegue controlar as coisas que estão dentro de nós, assim, de certo modo. Ou seja, eu consigo controlar o meu cuidado com a minha saúde, a minha alimentação, o meu sono. Só que eu não consigo controlar os fatores externos que são inseridos de alguma forma na minha vida. E quando isso começou a acontecer, eu colapsei. E aí eu tive que começar a lidar com isso. Bom, enfim, né? Mas eu quero ver se eu não bato proteína. Piorou nesse ano no combate às desigualdades. A gente vai ver que nesse ano, aqui dando os spoilers, né, houve uma redução durante a pobreza extrema. Depois desse vídeo aí chorando, eu comecei a ficar mais em paz. Eu botei muita coisa pra fora. Eu coloquei as minhas ansiedades, as minhas orações a Deus, e Ele me confortou no mesmo capítulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma vez um amigo meu me disse a seguinte frase, né? Parafraseando esse versículo: tudo suporto naquele que me fortalece. Bom, se a ansiedade tem a ver com as coisas que não controlamos, então vamos aceitar as coisas que nós não conseguimos controlar. Se a ansiedade tem a ver com o excesso de futuro, então bora colocar excesso de presente nas nossas vidas, plantar os dois pés na nossa realidade e fazer a vida acontecer. É tudo que a gente tem, e se a gente não colocar a nossa expectativa nisso, a gente está perdido. Então a vida vai continuar acontecendo, vamos continuar frequentando os lugares, conhecendo gente, tendo novas experiências, e a gente só pode viver, só pode caminhar na certeza de que existe alguém que cuida de nós. Ah, mas eu não creio em nada. Bom, então pelo menos seja alguém que coloca para as pessoas que você conta, para os seus amigos, aquilo que você sente, que você passa. Esse, por exemplo, é o André, um dos meus melhores amigos, conheço ele desde o início da faculdade. A gente tem realidades completamente diferentes, mas a gente sempre se reúne, sempre dá muita risada juntos. A gente sempre comemora as vitórias um do outro. E é muito incrível quando a gente se encontra, porque as conversas são sempre boas. E aí logo depois eu volto pra minha realidade, morando sozinho, com um gato. Um gato que inclusive é meio louco. E o André volta pra realidade dele, com o filho pequeno dele, e vida que segue. A melhor coisa que a gente pode fazer é ficar bem. A melhor coisa que eu posso fazer por mim, no meio dessa situação toda, é meio óbvio, mas a gente precisa dizer, é eu ficar bem. É eu lidar com as minhas ansiedades, é eu correr das coisas que me fazem mal, é eu tomar decisões que tem mais a ver com o que me faz feliz. E essa também é a única e melhor escolha para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu quero estar junto, para as pessoas que eu quero estar bem. A melhor coisa que eu posso fazer por elas é ficar bem, é não estar mal, porque no dia que elas precisarem de mim, eu vou conseguir ajudar. A melhor coisa que eu posso fazer é isso. Inclusive, para, se surgir oportunidade, reviver coisas que um dia no passado eu vivi e ter posturas diferentes, fazer diferente, fazer as coisas acontecerem e darem certo. E, se isso não acontecer, eu preciso estar bem para aproveitar as novas oportunidades que a vida vai me dar. Porque a grande verdade, gente, é que a vida sempre nos dá novas oportunidades. Se ela é um jogo, eu devo ser um dos piores jogadores
que existe. Não sou bom em jogar a vida. Eu não gosto de joguinho, eu não gosto de não falar o que eu penso, eu não gosto de ficar de aparência, eu não gosto de deixar pra amanhã. Só que às vezes a gente tem que deixar pra amanhã, porque se a gente não deixar pra amanhã, a gente vai ficar ansioso. Porque a gente vai entender durante o processo que não tem como a gente controlar tudo. É a realidade. Sabe o quanto eu gosto de você. E aí tem uma música que eu gosto pra caramba do 1120 e que eu escutava muito ela e eu falei, cara, tem uma frase aqui que um dia eu vou entender. E no meio desse turbilhão eu entendi. A frase é assim: a gente sempre quer aquilo que não tem. Você só dá moral para aquilo que não pode ter. Se a vida for um jogo, a grande verdade é que é sempre isso mesmo. A gente tá ansioso porque a gente sempre quer aquilo que a gente não tem. A gente compra um carro, sai na rua, para no sinal, olha pro carro que tá estacionado do lado e já tá desejando. E aí eu queria cantar essa música para fechar o vídeo e queria deixar aí só essa segunda estrofe e o refrão. Pensando bem, não vou cantar essa música não. Tem coisa que a gente só vive e sente, sem precisar postar. Então bora viver, bora encarar as coisas que a gente não consegue controlar, bora ser o melhor que a gente conseguir ser, fazendo bem a nós mesmos e as pessoas à nossa volta. É tudo que nós temos. O hoje, o agora, o amanhã Deus pertence. Então vamos nos cuidar hoje, fazer o melhor que nós pudermos hoje e crer e acreditar que amanhã tem algo muito bacana pra gente. E se não vier, tá tudo bem, porque a gente não sabe do amanhã. Tá ansioso? Volta. Coloca os dois pés no tempo presente e vive. Um abraço.